Bonjour, je suis Alexis, je suis français e hoje eu estou en France, en Bretagne, na região da Bretanha, na França. E aqui hoje vou mostrar para vocês um parque, Le Village Gaulois, o vilarejo gaulês. A gente vai ver a cultura sobre os gauleses e também os romanos aqui que invadiram. Vamos lá! Um pouco de história, para quem não conhece, a Gaule era o nome da França antes do Cristo, como se chamava a França, e os romanos conquistaram a Gaule em 52 antes do Cristo. Oh, le canard, l'hérisson, ça c'est un hérisson, ça c'est un lapin, un cochon. Oh bah. Na época dos gaules, todas as casas eram feitas assim, se chamava, uma casa na época se chamava chaumière. Chaumière por quê? Porque essa palha se chama chaume. Então, por isso, como é feito com telhado de chaume, se chama une chaumière. Até hoje existe na região da Bretanha esse tipo de telhado. E as crenças antigas dos gauleses era de colocar as pedras de pé, assim, eram crenças deles. Na época, ela colocar essa pedra que chamava de menhir. Um menhir. E aqui temos um menhir. E na região da Bretanha, até hoje, tem bastante menhir como esse. A gente pode ver na região inteira. Então, nessa época, todo vilarejo tinha um chefe, né, que decidia das coisas, um chefão, né, e também tinha le druide. Aqui a gente tem a casa du druide, c'est l'atelier du druide, hein? Atelier du druide. Então, o druide era o quê? Era o guru, era o médico, né, que fazia suas poções mágicas, né, as poções mágicas para curar a galera, fazia as poções aqui na casa dele. Le Tour de Gaulle. Tem le Tour de France e le Tour de Gaulle. Aqui é a brincadeira para tirar foto, né? Porque o chefão do vilarejo era levado em cima de um pedaço de madeira, escudão, uma coisa assim. Era assim. Eu falei a Gaule, mas não é Gaule, é Gália. Eu falei errado antes, né? A França era a Gália. D'accord. Alors, pour être druide, il fallait. Para ser druide du vilarejo, tinha que ser o quê? Então vamos lá. Explication. Personnage extrêmement puissant, uma pessoa extremamente poderosa. Le druide occupait une place importante au sein du village. Ele tinha um lugar muito importante no vilarejo. Il était à la fois prêtre, philosophe, sacrificateur, juge, professeur, savant, astronome, mathématicien, historien, poète, musicien e sans doute guérisseur. Nossa, ele era isso tudo, né? Alors aqui talvez tem palavras que vocês não entendem. Prêtre, o padre, né? Filósofo, juiz, professor, mathématicien, historien, poète, musicien. Pois é, o druida era considerado intermediário entre os deuses e os homens, né? É porque na época dos gauleses a gente acreditava em muitos deuses, que nem na Grécia. E os romanos viram com a religião católica que é monoteísta, com um deus só, até hoje. Então, eu acabei de aprender
que Paris se chama Paris, porque na época dos gauleses, quem morava, bom, a cidade de Paris tinha um nome já, se chamava Lutèce. Mas quem morava em Lutèce, o povo que morava em Lutèce, na região, se chamava os Parisis. Os Parisis. Aí virou Paris. Parisis, Paris, Parisis, Parisis, Paris. Mais curto. Cada vilarejo, cada povo tinha um nome do povo, né? Não o nome do vilarejo, mas do povo que morava no lugar. E depois deu os nomes das cidades. Muitas cidades têm a ver com o nome antigo do povo gaulês de cada lugar. Tem uma escolinha, eles estão fazendo uns joguinhos. Também tem que saber que na França todas as notas na escola são sobre 20, o máximo não é 10, é 20. E que é engraçado que a gente nunca dá a nota máxima na França, porque assim, 20 sobre 20, não, ninguém tem. É engraçado porque o menino tem que 8, 9 anos, ele se fazia de professor aqui. Uma fez o negócio e chamou ele, professor, pode ver se tá certo. Ele chegou, bom, tava tudo certo, o negócio encaixado é um puzzle, né? Um quebra-cabeça. Puzzle. Quebra-cabeça é puzzle em francês. Ele falou, pode ver se tá bom? Bom, tava tudo perfeito. Ele falou, perfeito. 19 sur 20. Tipo, 19 sobre 20. É cultural, é cultural. Bom, é bom saber que os gauleses eram chamados assim pelos romanos, mas na verdade não é um povo unido, uma nação, todo mundo juntos, não, na verdade os gauleses estavam na região da França, mas cada um geralmente fazia guerra um contra o outro o tempo todo. Se unificaram mais pro fim, né, quando os romanos queriam invadir eles para combater o inimigo, mas nunca foram muito unidos, vamos dizer. Vercingetorix, ele era o chefe dos gauleses porque é ele que conseguiu reunir eles todos para lutar contra a invasão dos romanos, mas perdeu, né? E o nome dele era muito comum. Os gauleses têm um nome que acabava em X no final, como o quadrinho Asterix, Obelix, Vercingetorix, mas era a verdade, era assim mesmo. Meu nome, Alexis, provavelmente Alexix nessa época. Você falava francês nessa época? Não, você falava uma língua celta. Várias línguas de cada canto, mas era línguas celtas. O francês, ele vem justamente do latim, dos romanos que trouxeram com eles essa língua, o latim, que deram nascimento a várias línguas depois, o francês, o espanhol, o português, o italiano. On va aller voir les canards. Ouais. Alors, on va lire les panneaux. Alors, premier panneau, sortie. Sortie Saída. Bom, toilette, hein, vocês sabem. Boutique, é uma lojinha. E crêperie, é o lugar que faz crepe. Une crêperie. Vamos tentar catapultar aqui. Peraí, 1, 2, 3 e já! Uau! Agora vamos tentar acertar esse, que é bem mais longe. Você tem que ir com toda a força. 3, 2, 1. Quase! Voilà, esse era o primeiro vlog cultural. Vou fazer um teste, um piloto, para ver se vocês estão curtindo desse quadro aqui de cultura, de explicação, um pouco de vocabulário sobre a cultura francesa. Esse foi o primeiro, então se você curtiu, deixa o curtir e um comentário também para dizer o que você queria saber. Já que eu estou na França, vou aproveitar para gravar alguns. Agora a gente quer saber a opinião de vocês, o que estão achando desse tipo de vídeo aqui no canal. Merci beaucoup, inscrevez-vous et à bientôt. Salut! Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement